A morte sorri para todos. O que podemos fazer é sorrir de volta. Palavras fortes, ditas não por um poeta, mas por um imperador. Marco Aurélio não estava romantizando a morte. Ele estava nos ensinando a viver com coragem, com consciência e com dignidade diante do inevitável. Neste vídeo, vamos mergulhar na filosofia por trás dessa frase estoica e descobrir como ela pode mudar completamente a forma como você encara a vida. Desde o momento em que nascemos, há uma única certeza: vamos morrer. Mesmo assim, passamos a maior parte da vida fugindo dessa ideia. Ignoramos, evitamos, fingimos que é algo distante, quase irreal, mas os estoicos, especialmente Marco Aurélio, tinham uma visão diferente. Eles acreditavam que lembrar da morte diariamente não era mórbido, era sábio, libertador, vital. A morte não é inimiga, é parte do ciclo, e reconhecer isso muda a forma como vivemos cada momento. Os estoicos praticavam um exercício chamado memento mori. Lembre-se da morte. Todos os dias eles refletiam sobre sua própria finitude. Por quê? Porque saber que a vida é curta dá urgência ao presente. Você começa a valorizar mais quem ama, falar menos, agir mais, parar de se preocupar com bobagens. Marco Aurélio escreveu: você poderia deixar a vida agora. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. A consciência da morte não é um peso, é um impulso para viver com verdade e presença. Marco Aurélio via a morte sem desespero. Para ele, morrer era apenas retornar à natureza, como uma gota voltando ao oceano. Por que ter medo de algo que é natural? A semente não teme se tornar árvore, a noite não teme o amanhecer. Essa forma de pensar nos dá força emocional. Enquanto muitos paralisam diante do fim, o estoico se prepara. Aceita. Sorri, porque ele entende. O medo da morte rouba a vida. E aceitar a morte devolve a liberdade. Agora, por que sorrir de volta? Marco Aurélio não está dizendo para brincar com a morte. Ele está dizendo: se ela vem de qualquer forma, por que não recebê-la com coragem e honra? Sorrir de volta é um ato de força interior. Significa que você viveu bem, agiu com virtude, fez o que era certo, e quando esse dia chegar, você não terá arrependimentos. Apenas gratidão por ter vivido com presença, com propósito. A morte sorri para todos, mas poucos têm a coragem de sorrir de volta. É esse tipo de espírito que torna alguém realmente invencível. O estoicismo não manda correr, nem se desesperar. Ele ensina a viver com foco. Saber que a vida é breve deve te fazer agir. Não acelerar, mas aproveitar. Faça o que importa. Diga o que precisa ser dito. Pare de guardar rancores, parar de adiar o essencial. Não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. Sêneca. E Marco Aurélio complementaria: não desperdice tempo vivendo como se fosse imortal. A morte virá. Para mim, para você, para todos. Ela sorri, silenciosa, paciente. E tudo o que podemos fazer é sorrir de volta, com coragem, com aceitação, com a consciência de que vivemos de verdade. A morte sorri para todos. O que podemos fazer é sorrir de volta. Marco Aurélio. Se essa mensagem te tocou, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva. E lembre-se, só quem lembra da morte consegue viver de verdade. Se inscreva no canal para mais vídeos inspiradores como esse.